Eu quero frisar aqui o meu compromisso com Jesus, com o Espírito Santo, com Deus Pai, de poder ministrar a palavra de Deus. Não é sobre aquilo que eu penso, sobre aquilo que eu acredito, mas é sobre aquilo que as Escrituras nos dizem. E eu quero liberar isso aqui sobre a sua vida mais uma vez, amém? O primeiro ponto da nossa mensagem hoje é sobre: nós jejuamos para liberar a unção para realizar a vontade de Deus. Se você perdeu a semana passada, eu quero que você revisite lá no YouTube, a palavra está disponível lá. E aí você pega a parte da semana passada, nós estamos continuando essa mensagem. Então nós precisamos entender que há uma liberação de unção para a gente realizar a vontade de Deus. Os líderes da igreja em Antioquia jejuaram e oraram antes de enviar Paulo e Barnabé. Se nós, como homens e mulheres de Deus, como igreja, como empresários, como pais, como mães, como professores, como profissionais liberais, nós, antes de tomarmos as nossas decisões, nós pudéssemos usar esse princípio, jejuar e orar, para que o Senhor nos dê a direção correta, as nossas decisões seriam muito mais assertivas. Posteriormente, Barnabé e Paulo também seguiram esse mesmo padrão, quando foram enviar os anciãos para as próximas igrejas que eles geraram. O objetivo deles é que a graça e a unção divina permanecesse com as igrejas, com essas novas igrejas, com essas igrejas filhas, mesmo depois da partida dos apóstolos. Eu queria ler com você dois textos, Atos capítulo 13, versículo 3 e 4, e Atos 14, 23. Amém. Não precisa cortar não, tá? Deixa o atinho aí, em nome de Jesus. Atos 13, 3 e 4. Então, jejuando e orando, diga comigo, jejuando e orando, e pondo sobre ele se a gente cultivasse esse poder que tem nas nossas mãos, que o Senhor confere a nós, a todos nós, vai liberar os seus filhos para ir para a escola, debaixo de um manto de oração, debaixo de um manto de jejum. Vai liberar os seus filhos para uma viagem. A mulher vai liberar o seu marido para uma viagem. O homem vai liberar a mulher para uma viagem. Se a gente tivesse por hábito, por costume, seguir aquilo que as Escrituras nos ensinam, com certeza, irmãos, nós viveríamos muito mais poder, muito mais unção e muito mais coisas diretivas do Senhor para as nossas vidas. Atos 14, 23. Atos 14, 23. E havendo-lhes por comum consentimento, eleito anciãos em cada igreja, orando com... Você percebe que há uma sincronia do Espírito Santo em trazer essas duas coisas juntas, a oração e o jejum. Os encomendaram ao Senhor em quem haviam... Então, é importante a oração? Obviamente é importante. Nós ensinamos já aqui muito sobre oração. Nós ensinamos também separadamente já sobre só o jejum. Mas o que nós estamos trazendo nessa série é que nós precisamos potencializar a oração juntamente com o jejum, porque essas duas coisas juntas é o que vai gerar o poder na minha e na sua vida. Amém ou não amém? Segundo ponto, Jesus, Ele nos dá uma ordenança sobre o jejum. E nos tempos de facilidade a gente não gosta de obedecer. Nos tempos das vacas gordas, das vacas cheias, das bonanças, a gente não costuma ir para o Senhor em jejum, em pranto, em quebrantamento. Mas quando a coisa deu ruim, meu amigo, sim ou não? Se tem dinheiro na conta, você quer curtir o dinheiro, para que você precisa de Deus? Se o casamento está tudo bom, para que você precisa de Deus? Você quer curtir. Se a empresa está bombando, você quer curtir. Mas quando a coisa começa a dar ruim, aí a gente corre para Deus, sim ou não? É muito comum os homens se voltarem para Deus em jejum e oração em tempos de crise. O livro de Esther registra o que foi provavelmente a época mais crítica da história judaica. Nessa época, Amã estava a um passo de destruir toda a raça judaica. O rei dos medos e dos persas já havia assinado um decreto quando Esther ordenou que os judeus fizessem um jejum antes de arriscar a sua vida e entrar na presença do rei para obter misericórdia e perdão para o povo. Eu queria ler com vocês Esther capítulo 4, versículos 15 e 16. Quem está hoje aí, gente? Vamos lá, Enzo, agiliza.
Esther capítulo 4, versículos 15 e 16. Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu, ou Mordecai. 16. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, não comais nem bebais. Não falou nada de celular, você percebe? Sim ou não? Até porque não tinha, né? Mas não usou nenhum subterfúgio a não ser aquilo que de fato é o jejum. Não comais nem por 3 dias, nem dia, nem de noite. E eu e as minhas servas também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei. E se perecer. Deixa eu te ensinar um princípio. A gente não pode, nós vivemos, pastora Rita, o advento da graça, certo? Mas nós não podemos entrar na presença do rei de qualquer forma. Nós vivemos na graça. Mas não adianta você, namoradinho, transou com a namorada e vai chegar na presença e tá tudo certo, Deus, é a graça. Se cuida. Esther disse, não comais, nem bebais, nem façais alguma outra coisa, porque jejuem para quê? Para que eu entre na presença do rei. E ainda ela tinha uma expectativa de que poderia dar ruim. Ela ainda tinha no seu coração algo que falava, pode mesmo jejuando, pode não dar muito certo, mas não tem problema, se eu perecer, eu pereci, mas eu vou entrar. Então o primeiro princípio, não queira viver coisas espirituais tendo uma vida totalmente carnal. Não adianta você buscar revelação. Muito daquilo que nós exalamos hoje e parece ser de Deus, é alma, é pele, é daqui para fora, é só arrepio, é só sensação. Esse lugar de entrar na presença do rei vai nos custar. Para salvação, meu amigo, você não paga nada, já está pago. Mas para você fluir no poder do Espírito, você vai ter que deixar uma contrapartida. Você vai ter que renunciar. Tem coisas que Deus vai te pedir, outras coisas você mesmo vai sentir que você precisa entregar. E você sabe que Deus está falando. Você sabe que você está num ambiente de Deus, que Deus está falando com você. Você sabe que você está insistindo em coisas que Deus já pediu para você, e você está continuando, e Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer, hoje é a noite, chega, cessou. Entrega hoje, você precisa entregar hoje. Você precisa entender que entrar nesse ambiente da presença do rei e ser consumido por essa presença, a ponto daquilo que o Senhor está ministrando fazer parte da tua vida, fazer parte da tua linguagem, fazer parte do teu cheiro, fazer parte da tua forma de andar, isso vai te exigir. Mas o resultado vai dar muito bom. Em tempos de crise, talvez seja necessário viver ou fazer um jejum mais agressivo. Eu vou com tudo hoje, irmãos. Eu vou igual uma carreta hoje, desgovernada na baixada. Em tempos de crise, não adianta você... Eu vou falar. Ai, Senhor, vou ficar 1 hora sem mexer no WhatsApp. Em tempos de crise, você vai ter que ir para cima, gente. Paulo diz, por essa causa... eu me coloco de joelhos. Ai, pastor, orar em pé, orar ajoelhado é a mesma coisa? Claro que não. Se fosse a mesma coisa, Paulo não falava, por essa causa eu me coloco de joelhos. Ai, pastor, jejum de 1 hora, jejum de 24 horas é a mesma? Obviamente que não, irmãos. Que maluquice é essa? Obviamente Deus recebe recebe. Se você é um neófito na fé, a tua 1 hora de jejum, cara, Deus está vibrando. Mas se você é um crente mais maduro, se você já transicionou, irmãos, é faca na caveira, você precisa dar um pouco mais. A tua vida espiritual não se sustenta com essa migalha que você tem oferecido para Jesus. Essa é a hora que você podia falar amém. Então, em tempos de crise, nós vamos ter que dar mais. Tem que fazer um jejum mais agressivo, vai ter que se consagrar mais.
vai ter que doar mais, vai ter que buscar a Deus com mais intensidade. Sabe o que eu fico observando? Uma geração Nutella que nós temos hoje. Não tem dinheiro. Ai, parei de ser crente porque Deus não fez nada na minha vida. Vai trabalhar, rapaz. Quem falou que Deus tem que te dar dinheiro? Jesus disse, eu trabalho, meu pai trabalha, não é assim? Esse é o texto? Meu pai trabalha, eu trabalho também. Está engordando a nádega, só assistindo Netflix e quer milagre. Vai trabalhar, rapaz, vai ter com a formiga, preguiçoso. Aleluia mesmo. A gente precisa sair desse berçário gospel, gente. Jardim da infância gospel. Oi, porque Jesus não fez. Vai fazer, vai trabalhar, vai criar renda. Um emprego não está dando, vai para o segundo. Igual um monte de pai de família está fazendo. Precisamos buscar com mais intensidade. Fala, Senhor, eu quero. Nem que isso me custe muito. Ai, a crise, tá bom, está em crise. Mas nós estamos vivendo, nós estamos trabalhando. Nós estamos buscando a presença dEle. A gente não está parado na crise. A gente diz, ai, vou desviar porque isso. Então você nunca foi crente, me desculpa. Quanto mais crise eu tenho, irmãos, mais eu estou crente. Quanto mais na prensa eu estou, mais azeite sai. De verdade, eu vou aqui falar para você, eu sou o líder dessa casa, eu preciso ser uma inspiração para você. Falta de dinheiro não faz eu pensar nada de mal de Deus não, irmãos. Se fosse assim, eu pensava todo dia maldade de Deus. É sério? Vai administrar o que nós estamos administrando aqui para você ver o que eu estou falando. Se fosse assim, eu estava todo dia, ai Senhor, ah. Não, cara, isso é uma aula que Deus está dando para a gente crescer. Esse ambiente que você está, não estou falando ambiente físico simplesmente, não, o ambiente de Deus, o ambiente que o Espírito Santo está gerando, é um ambiente do Espírito. Tem duas coisas. Essa cara de assustado não me assusta. Duas coisas. Se você está orando e Deus não mudou a tua situação, é porque Ele quer te ensinar no processo. Porque se você está no ambiente de Deus, da presença de Deus, ou Ele muda, ou Ele faz um milagre, ou você se torna um milagre no meio do processo. Se eu fosse você, eu voava dessa cadeira agora. Para de reclamar. Para. Está reclamando porque o ar-condicionado não está gelando do tanto que você queria. Rapaz, você está na fila, na frente de um monte de gente que nem ar-condicionado tem. Que nem um quarto para dormir tem, que nem um prato de comida tem para comer. Está reclamando do carro que tem. Rapaz, você está na frente de milhares de pessoas que andam a pé. Para de reclamar, pelo amor de Deus. Para de reclamar das situações. Entra no Senhor, fala, Senhor, eu não vim aqui atrás de bênção. É o que você canta aqui, você não cantou aqui? Eu não vim aqui atrás de bênção. Você não pode andar atrás de bênção. Você está na presença dEle, porque você está na presença dEle, as bênçãos agora, elas te acompanham, elas correm atrás de você. Pastor, eu não estou vivendo isso. Se prepara, porque é um tempo. Talvez não está vivendo o tempo do milagre, mas você está vivendo o tempo do processo. E no tempo do processo, Deus está aperfeiçoando você. Então celebre nisso também. Diga, Deus, eu vou celebrar. Eu estou na prova, eu estou na luta, eu estou no vale. Eu estou, Senhor, despedaçado, eu estou acabado, eu estou arrasado. Mas eu vou celebrar aqui, porque quando eu virar a página, quando eu entrar na nova estação, eu vou celebrar ainda com mais intensidade. Para de reclamar. Cutuca alguém e fala assim, para de reclamar. Parece que Deus resolveu falar. Está falando. Esse jejum de Esther eu recomendo para aquelas pessoas que buscam uma libertação em alguma área da sua vida. Você jejuar. Ó, o Espírito Santo está mandando um WhatsApp aí, ó. Atende, irmão, vai que é a bênção. Duvido quem pega esse celular agora. Quem tem coragem. Duvido. Eu acho que é o Águia 18, irmão. Esse jejum é um jejum que eu recomendo para quem busca uma libertação de alguma área da sua vida. 3 dias sem comer nada e sem beber nada. É o jejum que a Esther proclamou.
Pastor, eu estou preso ainda num pecado tal. Fica 3 dias sem comer nada, sem beber nada, orando e jejuando, cantando louvores ao Senhor. Tem certeza que Deus vai arrancar esse demônio de você. Eu já vi gente só aqui, ó. Não adianta nós querermos viver coisas espirituais vivendo coisas carnais diariamente. Nós vamos ter que abrir mão dessa carne podre nossa, gente. Nós vamos ter que aprender, se a gente quer viver coisas espirituais, nós vamos ter que ser uma igreja que vive a cultura do jejum. Amém? Se você estiver julgando, você está só na carne. Se você está no espírito, irmão, você não quer nem saber se a irmã está de roupa mostrando isso, mostrando aquilo, se o irmão está gordo, se ele está magro. Engraçado que quando a gente está gordo, fala o pastor está gordo, né? As línguas. Aí quando o pastor está magro, não fala. É assim ou não? Quando está, né? Está na prova, está zoado. Nossa, coitado, está acabado. Mas quando melhora a aparência e tal, não falou, oh, que benção, quem te viu passar na prova e não te ajudou. É só uma brincadeira para você soltar, porque eu sei que está pesado. Eu sei que Deus está falando aqui. Não adianta, Deus você não engana não, meu amigo. Você pode enganar o teu marido, a tua esposa, teu pastor. Você pode enganar o teu patrão, você pode roubar dele. De Deus não. De Deus não. Para de entrar na presença de Deus zoado e pensar que vai ter resultados abençoados. Senhor, eu vou pleitear uma causa. Como? Cuidado para você não tomar um pau do demônio quando você apontar o dedo para ele e falar para ele sair. Com Deus não se brinca. Deus está disponível para usar todas as pessoas, mas nós vamos ditar a regra de como isso vai ser feito. Deus já liberou o poder dele, mas a fonte é eu e você que vai ter que entrar nela. A fonte de Deus, ela é inesgotável. Você sabia disso? Qualquer hora que você entrar tem, nunca para, mas você tem que entrar todos os dias. Você tem que buscar todos os dias. Deus é uma fonte inesgotável para aqueles que não param de buscá-lo. Para de consumir pornografia e querer colocar a mão nas cabeças das pessoas para orar. Para de fazer fofoca em WhatsApp e pensar que Deus vai te usar para alguma coisa. Você está debaixo de influência demoníaca. Deixa eu te dar uma palavra. Tem muitas pessoas que vão expulsar demônio. Aquela que estava lá endemoniada nem estava. Pegou de quem foi expulsar. Eu gostei dessa cara que você fez aí. Tem muito pastor botando a mão na cabeça das pessoas que a pessoa não está endemoniada. Ele está. E quando ele põe a mão para expulsar, transfere dele para a pessoa. Vai se consertar, rapaz. Esse é um tempo que Jesus está fazendo algo precioso. Esse é um tempo que nós vamos nos mover com tanto poder, com tanta glória. Mas não dá mais para ser fanfarrão no reino de Deus, irmãos. Anota isso. Fanfarrão tem os dias contados. Para de ficar procurando Deus onde Deus não está. Deus está aqui, Deus está em você, o Espírito Santo está em você. Para de procurar Deus nas ideologias, para de ficar mendigando atenção em coisas que Deus não está. Deus está nesse lugar secreto que você tem preparado para Ele, e na viração do dia Ele vem. Se você colocar lenha, Ele traz fogo. Se você colocar fome, Ele traz pão. Se você se dobrar, Ele perdoa os seus pecados. Não tem SPC ou Serasa dos céus. Basta hoje você dizer: Senhor, eu vou sair desse lugar de cara de pau e vou assumir o meu lugar em Deus. Gostei 3 aleluia de homem aí, eu escutei, macho. Então esse jejum de 3 dias eu recomendo para quem realmente quer viver uma libertação. Segundo, eu também recomendo para alguém que tem algum decreto e precisa ser mudado. Esther estava diante de um decreto que era contrário. E ela disse: jejua porque eu vou entrar na presença do rei, pode ser que eu consiga obter êxito. Você tem um decreto negativo? Quem tem?
Tem alguém que tem coragem? Algumas pessoas. Faz um jejum de 3 dias, sem nada. Dá essa moral para Deus, deixa Ele ministrar sobre você e através de você. Segundo Crônicas capítulo 20, eu gostaria que você abrisse essa passagem. Judá estava novamente prestes a ser destruída por inimigos quando o rei Jeosafá proclamou um jejum entre o povo. Mas no final, eles testemunharam um dos atos mais dramáticos de libertação sobrenatural registrados na Bíblia. Quando anjos de Deus, ou o próprio Deus, vieram e eliminaram os exércitos de 3 nações invasoras. Eu tenho uma palavra para você: creia, porque se você crê, Deus peleja as suas batalhas. Vamos lá, gente? Segundo Crônicas 20. E sucedeu que depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles outros dos amonitas, vieram a peleja contra Jeosafá. Então vieram alguns que avisaram a Jeosafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Jeosafá temeu e pôs-se a buscar e fez o que, gente? Vamos ler juntos? Então quando quando o teu pastor falar, você está pensando no pastel, né? Eu não me pertencem mais. Nem adianta me tentar, hein? Vamos lá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor, também de todas as cidades de Judá vieram para buscar Então proclamou o jejum e se reuniram para proclamar e buscar ao Senhor. Então quando o pastor disser assim, gente, nós estamos proclamando um jejum coletivo, seja obediente. Você quer mudar o quadro de Andradina? Quem quer? De Castilho? Quem quer? Então nós precisamos levantar um jejum coletivo, irmãos. Diminuiu, aleluia, mas tá bom. A gente só quer entrar no jejum, a gente só quer estar com Deus, a gente só quer pedir coisas quando é coisa pessoal para nós. Você está disposto a jejuar 4 dias, 5 dias, 7 dias por uma cidade? Por um bairro? Por um amigo? Por um irmão? Por um inimigo? Você está disposto a jejuar por um inimigo? Quem está disposto? Meu Deus, ninguém? É por eles que a gente precisava estar disposto a jejuar, para Deus salvar e mudar e restaurar. Você vê como o nosso coração está cheio de amargura dentro da casa de Deus, e a gente fazendo coisa para Deus amargurado. E a gente acha todo espiritualzinho ainda. Chacatarabaia. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Vamos lá, Enzo. E disse: Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e potência, e não há quem possa resistir. Você acredita que esse Deus ainda é o mesmo Deus na sua vida? Vamos lá, Enzo. Próximo. Já foi? Porventura, nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do teu povo Israel, e não a deste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo? E habitaram nela, e edificaram-te nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Esse mesmo Deus ainda se faz presente nesse mesmo templo, nesse mesmo lugar chamado casa de oração, para responder às suas orações. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste passar a Israel, quando viram da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão apago, vindo para lançar-nos fora da tua herança que nos fizeste herdar. Nosso Deus, porventura não os julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em... Vamos ler Bíblia. E todo Judá estava em...
Em? Perante quem? Fica em pé perante o Senhor. Deixa Deus pegar no teu braço. Deixa Deus pegar no teu braço. Fica em pé com Ele. Para de confiar nos poderes dessa terra e coloca a tua confiança no Deus de Israel, no Deus que pode vencer todas as batalhas. Fica em pé sim diante de Deus. Diz: Deus, eu sou teu filho, eu sou tua filha, e eu estou aqui, Senhor. Eu busco o Senhor nessa noite. Eu estou de pé. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças. Olha que lindo. Crianças, mulheres e os filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não, eu quero profetizar sobre a sua vida, não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é mais. Você já tentou de um monte de vezes, de um monte de formas. As armas que você tentou usar não deram certo, porque você está diante do Senhor buscando a mesma coisa, está pelejando pela mesma dor, pela mesma vitória. Mas o Senhor me diz hoje aqui, Ele me trouxe aqui para liberar. Volta lá, Enzo, deixa lá, meu filho. Não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é mais sua. A peleja não é mais com você. Não, mas ela agora é de Deus. 16. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e o achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta batalha não tereis que pelejar. Postai-vos, ficai parados, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Eu queria que você fosse pegando, isso aqui é profecia. Então Jeosafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. Adore o Senhor no meio da crise, irmãos. Está difícil, mas canta louvores a Ele. E levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coratitas, para louvarem ao Senhor Deus de Israel com a voz muito. Você não gosta de barulho, você está perdido. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem, Jeosafá pôs-se em pé. Está entendendo o que Deus está falando? Está entendendo? Sei não. E disse: ouvi-me, ó Judá, vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estarás, crede nos seus profetas, e aconselhou-se com o povo, e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade, saindo diante dos armados, e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Não acabou, tem mais. E calma, eu não estou te pressionando. E quando começarem a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, que viram contra Judá, e foram. Se você conciliar hoje oração, jejum e adoração, você não vai precisar pelejar essa batalha que você está pelejando. Deus já liberou isso sobre a sua vida. Um tripé de oração, adoração e jejum. Pastor, eu tomei posse. Eu saio daqui nessa noite, eu vou orar, eu vou adorar. Pastor, mas o jejum para mim está difícil. Vai ter que ir para o sacrifício. Né, Ju? Fez uma cara de tristeza.
Tá difícil mesmo, mas vamos adorar, vamos levantar um clamor ao Senhor e vamos colocar nossa vida para gastar na presença dEle no jejum, porque Deus vai fazer algo sobrenatural. Essa nova temporada, Koinonia, é uma temporada de poder. Escuta, poder. Você quer viver no poder? Você quer andar no poder? Então, sobe nesse tripé. Oração, adoração e jejum. Por quê? Ele vai limpar o canal de comunicação com os céus e vai fluir coisas especiais, sobrenaturais de Deus sobre a sua vida. Eu acredito nisso, eu já coloquei à prova isso, estou vivendo nesses dias. Quarto, jejuamos muitas vezes quando estamos buscando somente uma direção de Deus. Quando você está confuso e não sabe mais qual decisão tomar, escuta, meu amigo, esse é o momento de proclamar um jejum. Pastor, eu não sei que serviço que eu entro, eu não sei que faculdade que eu faço, eu não sei se eu vou, se eu fico, eu não sei se eu largo, se eu não largo, eu não sei se eu abraço o ministério, se eu desabraço, eu não sei se eu entro no louvor, se eu saio do louvor, eu não sei se eu fico na koinonia ou se eu saio da koinonia. Eu sei de uma coisa, abre um jejum, proclama um jejum ao Senhor, porque Deus vai falar ao teu coração. Esdras 8, 21 a 23. Está confuso? Eu não estou não. Então apregoai ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho seguro para nós, para os nossos filhos e para todos os nossos bens. Até para os seus bens você precisa jejuar. Amém. Eu estou inventando ou está escrito? Deixa lá, Enzo, volta lá. Então apregoai o jejum junto ao rio para nos humilharmos diante da face de Deus, para lhe pedirmos caminho seguro para quem? Para nós, para os nossos filhos e para todos os nossos bens. É a Bíblia que está nos ensinando, irmãos. Esse carro que só quebra, levanta um jejum por esse carro aí, em nome de Jesus. E dizima também, tá? Porque aí você fecha a boca do devorador. Não, daqui a pouco, né? Vai pegando as chaves. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo pelo caminho, porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas o seu poder e a sua ira contra todos os que o deixam. Ei, eles tinham dado uma palavra, que o Deus que eles serviam era um Deus poderoso para fazer todas as coisas. É a mesma palavra que você tem dado diante dos seus amigos. Deus está comigo. E aí você vai lá pedir dinheiro para o Lula? Mas Deus não está com você? Deus está comigo, mas eu preciso, ai Senhor, eu preciso de uma ajuda do meu parente. Ei, se Deus está com você, entra nesse lugar hoje em nome de Jesus e clama a Ele, alguma coisa vai acontecer, irmãos. Clama a Ele que alguma coisa Deus vai fazer, Deus vai agir com misericórdia, Ele vai liberar alguma coisa sobre a sua vida. Eu estou pregando essa palavra debaixo de um manto. Ei, escuta isso pelo amor de Deus, entra nesse ambiente e fala: Deus, eu vim aqui para você pleitear a minha causa. Eu preciso de um milagre, eu preciso de um toque, eu preciso de uma palavra, eu preciso de uma resposta, Deus, eu preciso de uma cura, eu preciso de uma transferência, eu preciso, Senhor, que o Senhor fale alguma coisa hoje na minha vida. Para de buscar fora, irmãos, aquilo que está dentro. Você ainda não quer enxergar, mas você sabe, Jesus está falando com você o que você precisa fazer. Não adianta você mudar de igreja, não adianta você mudar de cidade, não adianta você mudar de estado, não adianta você ir embora do país. Aquilo que precisa ser mudado não está fora, está dentro. Está dentro. Se até os 7 anos a vida não te deu caráter, entra no Espírito Santo hoje e diz: Jesus, Espírito Santo, eu acredito no teu poder sobrenatural, que você pode me dar um caráter hoje. Ai, porque me abusaram, porque mexeram comigo, porque me... Ei, busca no Espírito Santo hoje. Ô irmão, vai para outro canto. Se nós não acreditarmos que o Espírito Santo de Deus, Ele é fiel para completar a obra que Ele começou, nós estamos perdendo o nosso tempo dentro de uma igreja evangélica. A gente poderia estar gastando o nosso tempo em outro lugar, porque nós estávamos perdidos mesmo.
Nós precisamos urgentemente acolher o chamado de Jesus. Eu disse outro dia aqui, Deus não fica sensibilizado com o teu choro. Deus não vai se mover porque você está melancólico. Mas quando o teu coração está quebrantado, quando você de fato se humilha em jejum, em quebrantamento. Eu disse aqui na semana passada. É dizer, Senhor, eu vou matar essa carne podre. Eu vou abrir mão disso aqui para quê? Para viver os dons espirituais que o Senhor tem para mim. Eu vou fluir neles. Eu vou insistir, irmão, semanas por semanas. Se precisar, vou ministrar aqui meses. Se precisar, vou ministrar aqui anos. Mas eu vou ver uma cultura de jejum, oração e adoração transformando os ares dessa cidade. E eu vou ver os mágicos, eu vou ver os espíritas, eu vou ver quem está fazendo trabalho de macumba, eu vou ver eles colocando os seus trabalhos, os seus livros e dizendo, olha, eu reconheço Jesus como Salvador. Não é porque nós somos bons em alguma coisa, porque nós estamos ensinando a Escritura para esse lugar. O dia que você entender o poder que tem no jejum, o poder que tem na oração, o poder que tem na adoração, nós vamos mudar os ares dessa cidade, nós vamos mudar os céus dessa cidade. Milagres vão acontecer movidos por Deus e não pelos demônios. Queria que você entendesse essa verdade. Quinto, jejuamos porque nós entendemos que precisamos de andar debaixo de uma revelação divina. Como cristãos precisamos mais do que uma direção, precisamos de revelação e entendimento da palavra de Deus nas questões da nossa vida. Revelação, iluminação, entendimento. Ai pastor, eu não senti na quinta. Não sentiu mesmo, e não precisa sentir, precisa entender. Precisa entender o que Deus está comunicando. E a palavra de Deus para esses dias não é outra, irmãos, é jejum, oração e adoração. É o tripé da consagração de uma vida obediente às Escrituras. Não tem outra palavra. A palavra de Deus liberada para esse lugar nesses dias é me adore na crise, me adore na dificuldade, me adore em todos os momentos. Ei, jejue, consagre a sua vida. Ei, ore, tire tempos específicos de oração, porque eu quero falar o seu coração. A Bíblia nos orienta quanto a isso. Jeremias 36:6. Ele fala de ir ao templo no dia do jejum e ler a palavra. Quando nós proclamamos um jejum, quando nós abrimos um jejum, quando nós levantamos um jejum, nós precisamos ter a palavra de Deus viva no nosso lábio, no nosso coração. Não é deixar de comer. Deixar de comer é dieta. Eu deixei de comer 3 vezes ao dia. Entrei no jejum do pastor. Nem é do pastor, é jejum da Bíblia. Mas nós proclamamos um jejum, orando, adorando e consagrando a nossa vida ao Senhor, no mínimo 3 vezes, como Daniel fazia. Às vezes fazemos de forma errada e queremos ter resultados expressivos. Deixa eu te dar uma outra informação. Às vezes você vai jejuar 40 dias, Michel, e Deus não vai te dar resposta nos 40 dias. Mas basta uma palavra num dia qualquer, por aquele depósito que você tem dentro de você, o Senhor brada e faz. Sabe por quê? Porque Ele não trabalha com barganhas. Nesses dias, nós vamos precisar dar uma resposta coerente ao Evangelho, irmãos. As pessoas lá da tua empresa, elas vão precisar ver Jesus na tua vida. Sabe por quê? Que tem o mesmo tanto de pessoas desviadas do que as pessoas que estão na igreja. Tem 40% de evangélico, tem mais 40% desviados. Porque crentes meia boca está dando mau testemunho lá fora. Hoje está pesado, né, gente? Sim ou não? É? Às vezes a instrução do Senhor não acontece no momento que você está jejuando. Mas Ele vem. Ele vem. Uma hora Ele vem. Você precisa encher esse depósito. Você precisa encher esse ambiente, esse recipiente. Você precisa consagrar a sua vida a ponto de essa unção estar muito, muito cheio. Você está transbordando. Por quê? Porque isso vai precisar pegar nas outras pessoas.
Quando alguém liberar uma palavra de maldição lá no teu trabalho, não entra nessa roda não, você precisa estar cheio para combater isso. O crente julga o outro crente, porque ele está pecando por isso, por aquilo outro, mas não olha para si. Ai, o fulano não é casado, você viu? Ele está em pecado, e você está em pecado que a língua não cabe na boca. Dá para amarrar aqui, né? Vamos precisar nesses dias dar uma resposta para o Evangelho. Ser cristão não é botar uma roupa diferente, que na verdade fica esquisito, fica feio. Seja você. Deixa o Evangelho te transformar, e à medida que ele vai te transformando, você vai só exalando. Amém, gente? Deus não está em roupa não. Graças a Deus. Se tivesse, tem umas roupas muito feias. Você precisa colocar depósito dentro de você. A cada período de jejum você vai tendo mais discernimento do mundo espiritual. Isso é um treinamento. Você vir para a igreja, você não vem aqui para buscar nada. Eu não tenho aqui para te dar nada, eu não vim para te dar. Eu vim aqui para te apresentar a palavra de Deus, para te instruir. E a cada período de jejum que você vai treinando, é como se você estivesse num quartel, sendo preparado para você sair para uma grande batalha, para uma grande guerra. E aí você vai discernindo o mundo espiritual, como ele se movimenta. Pastor, os demônios têm batido em mim. Precisa buscar entender o mundo espiritual. Se você é um crente, um salvo, demônio não tem poder sobre você. Você ainda acredita nessa papagaiada que você vê por aí, esse show de horrores? Meu problema não é com demônio, meu problema é com crente religioso. Meu problema nunca foi com demônio. Pastor Raul, meu problema nunca foi com demônio. Com demônio eu dou uma ordem, ele tem que sair. O meu problema é com crente religioso, que mata as pessoas. Então vamos entrar nesse ambiente a partir de hoje, a partir dessa instrução, de discernir o mundo espiritual, mas não se esqueça do tripé. Consegue lembrar ainda? Oração, jejum e adoração.